Então fala galera, beleza? Chega mais, já chega deixando o like, se inscrevendo, ativando o sino, porque agora a gente vai para a mídia italiana reagindo à vitória do Fluminense, porque o Fluminense venceu a Inter de Milão de 2-0, cara, pela Copa do Mundo de Clubes, e é mais um brasileiro classificado para as quartas de final. Para quem duvidou, para quem achou, para quem estava colocando o Fluminense talvez aí como o patinho feio dos brasileiros, parece que não, né? Passou. Já temos aí Botafogo e Flamengo fora, né? Desclassificados, eliminados. E temos Palmeiras e Fluminense classificados pelas quartas. Vamos ver o que é que a mídia italiana tá falando. Vídeo dublado para vocês. E é isso, vamos agora acompanhar. Digo apenas que isso é típico da mentalidade italianinha. Trabalho mal. A culpa é do chefe que não me motiva. Isso sempre foi típico da mentalidade italianinha, então... Alguma responsabilidade também era do treinador, não? Sim, mas os profissionais que entram em campo, na minha opinião, eles têm deveres que vêm antes, justamente porque o treinador é uma aposta, justamente porque o treinador quer jogadores com técnica, não sou eu que digo isso. Você tem jogadores que mal conseguem ficar de pé. Tem a Novo que foi embora. Mas do ponto de vista da motivação e também da disciplina tática, porque antes eu mencionei novamente os erros que vimos esta noite, eles são fruto de pouca disciplina por parte dos jogadores. E aí, de certo modo, eu lamento. E o jogador não deve entender isso sozinho. Também o treinador, ou seja, talvez... Mas eu quero te fazer esta pergunta. Agora tá chegando o Cláudio Garrioli. Vamos continuar, veremos também as... Mas pergunto, depois Piacentini vai embora, Belosta vai, então vocês ficam. Então pergunto, a Piacentini é Belosta. Depois vocês terão a oportunidade de continuar. Se a situação piorar, a quem você recorre? Se acontecer com você. A quem você recorre? Spalletti de novo. Mas eles não se separaram muito bem. Marotta não muda de ideia, ele permanece firme. Marotta não muda. Nunca mudou no meio do caminho, mas pode acontecer. O último foi em 2000, Spalletti no Venezia. Os treinadores que conheci que têm um grande carisma, me desculpe, um deles é o Conte. E tive muitas oportunidades de conversar com ele. É uma pessoa, aliás, agora foi para o Napoli com todo respeito, mas é uma pessoa que exala paixão e meticulosidade. Inzaghi é outro que exala paixão e meticulosidade. E eu queria um treinador assim, talvez não esteja condenando o Chivu. Agora, nessa situação, é difícil porque... herdar um time que tinha automatismos precisos como o de Inzaghi, também para ele será um problema. Gente, calma aí, o Lautaro falou algo muito pesado. Eu não quero perder, agora quero dizer uma coisa. Espera um pouco, lê isso direito. Gente, Lê direito. aqui é preciso querer ficar, entendeu? Porque aqui se luta pelos objetivos. A mensagem é clara, quem quiser ficar, que fique, quem quiser ir embora, que vá. Aqui nós fazemos de tudo. Vi muitas coisas que não gostei. Eu sou o capitão e quero continuar no topo. A mensagem é clara. Quem não quiser ficar, adeus. Não creio que ele esteja se referindo apenas a Calhanoglu. Já vi muitas coisas das quais não gostei. É sério. Quem quiser ficar, fique. Quem não quiser ficar, vá embora. Parece-me que mesmo dentro do grupo... Sobre o Marco? Não, tô tentando entender. Ainda é preciso deixar claro. Quem quiser ficar, deve ficar. Quem não quiser ficar, deve ir embora. Quero lutar por objetivos importantes, esta é uma camisa importante, essa deve ser a mensagem. Não me engane, Gianluca, ele o queria lá. Muito bem. Mas ele não está... Estas são as palavras de um líder. Você fez bem em contar a ela. Eu vou te contar. Turan, eu te digo. Turan, eu te digo. Não sei, vou te contar. Turan, Di Marco. Capitão. E ainda assim, se o capitão diz algo assim... Ah, mas você sabe que Calhanoglu se foi. Ok. De fato, e ele também sabe disso. Não sei se aconteceu alguma coisa, porque depois, vamos falar a verdade, quando você leva 5 gols numa final, não é que todo mundo continua só amigo, e aí você começa a perguntar o que diabo você fez naquela jogada e o que você fez naquela vez, e agora que a temporada acabou. Lautaro diz, Alguém sugere que aqueles indivíduos que retornaram para a cidade de Milão, como por exemplo... Fratesi, Calhanoglu, Pavardi... Desculpe, você diz isso. Algo grande e importante aconteceu. Algo aconteceu dentro do vestiário. Uma das primeiras coisas que ele disse foi que Gattuso seria o técnico da seleção. O que foi? Até os doentes estão aqui e nós os tratamos. Exato. Mas Fratesi é outro. E você vai ao barbeiro em Istambul? Bem, mas Fratesi é outro. Você vai ao barbeiro? Sim, claro. Mas na verdade a mensagem era diferente. Você vai ao barbeiro em Istambul, esperamos que aconteça? Não, entendi, Mauro. Estou tentando entender a quem ele se refere.
Pra mim parecem. Ele se encarrega. Mas Lautaro Martinez tem uma grande e significativa responsabilidade. Ele realmente dá a cara a tapa e não faz como quem não liga absolutamente para o importante Mundial de Clubes. Não, não, não. Ele faz aquilo de usar esta noite e esta derrota para dar um choque. Então, Pavard, estou pensando naqueles que voltaram. Então, Pavard, Bizic, Zielinski. Pavard, Bizic, vamos começar a falar sobre eles. Falar sobre isso? Pavard, Bizic, que temporada eles fizeram? Estou falando com você. Que temporada eles fizeram? Quer dizer, pra mim parecem, obviamente, frases pesadas. Não é que eu diga que não, de jeito nenhum. Não, mas o que quero dizer... Já o treinador é um tema que se tornou secundário, não me parece. Mas se sair assim, isso realmente mostra que eles fizeram um trabalho muito bom. Com essas declarações, Lautaro Martinez ajuda Chivu. Muito. Sim, porque tira a pressão do treinador. Embora eu imagine que se o Lautaro Martinez não estivesse totalmente convencido pelo treinador, ele certamente não apostaria nos problemas que atualmente existem. Os senadores mostraram hoje, os senadores Lautaro e Barella mostraram que estão com Chivo. Sim, eles fazem. Agora, sem fazer essas filosofias, estou com. O problema é que Chivu não tem responsabilidade. A pobrezinha acabou de chegar. Certo. O que deveria fazer? Mas ouvir. Ele alinhou algumas formações tentando fazer. Mas ouvir o capitão dizer aquilo que ele te diz é algo que realmente te impacta. Que planejamento ele pôde fazer, coitado? Chivu não tem nada a ver com isso. Ele se posiciona contra alguns que, na opinião dele, não tiveram a mentalidade de buscar uma revanche. Esse é o ponto a ser discutido. Lautaro, ao criticar dessa forma, quer dizer que o treinador não tem culpa. Não é possível que eu esteja aqui falando há uma hora sobre uma coisa que não faz sentido. Talvez haja um problema muito mais importante, de fato. Mas Donati tinha abordado outro aspecto, o de mudar o time, as bases no mercado, e Lautaro Martinez diz isso para ele. É claro, sim, de fato. Então vou lá. Já vejo o Claudio Garione pronto, preciso me despedir do Piacentini, Belosta e Mimo Pessi. Voltamos já com Garione. Obviamente, o pós-jogo está pegando fogo depois dessas palavras de Lautaro Martinez. Até já. 2 minutos comerciais aí na direção. As declarações de Lautaro que praticamente sacodem a Inter e até entram um pouco em contraste com o que Marotta disse antes do jogo sobre o Salianolo. Não temos informações de que ele... Mas Marotta é o presidente do clube. Sim, não, que o Lautaro fala no calor do momento. E tem isso. E fala antes da partida, convencido como todos nós estávamos de que a Inter passaria de fase. Mas aconteceu que você perde para um time claramente inferior, com uma intensidade questionável no primeiro tempo. E no final da partida, Lautaro Martinez levanta essas questões. Aliás, antes dessas declarações saírem, eu já li as do De Vries, que já soavam um pouco como um aviso, porque precisávamos ter uma abordagem melhor, eles estavam mais determinados do que nós. Então, digamos que o prelúdio para o fato de que a cabeça dos jogadores não estava... Quando voltamos de Istambul, há 20 anos, o Gattuso queria ir embora. Queria ir embora, tinha perdido a cabeça? Porque são coisas que você carrega consigo. É claro que tem, mas além disso... Sabe, você diz, vou para a substituição, recomeça e tira um pouco desse peso das costas. Lautaro Martinez, com uma atitude que eu reconheço como de líder, de capitão, de alguém que se importa, grita para aqueles que não estavam no vestiário esta noite as coisas como realmente são. Você sabe o que estou lendo agora, palavra por palavra? Estou tentando interpretar, porque depois eles vão... Não vou citar nomes em geral, não consigo entender se ele está falando de quem voltou para Milão, ok? Pode ser que ele esteja se referindo tanto a alguém que foi embora quanto a alguém que chegou assim. Eu te digo os nomes. Bissek, Fratesi, Zielinski, Pavard, tudo bem. Salianoglu, mas Salianoglu agora, além das declarações que fez. Salianoglu, um dos primeiros da lista. Se quem quer ir embora que vá, é ele. Mas não. E se não fosse só ele? Não, mas de fato ele fala no plural. Agora me veio à cabeça. A frase de ontem do Chievo sobre Frati, ou seja, que talvez seja também sobre o Fratesi e não sobre o Salianoglu, já que a pergunta era sobre os dois que voltaram. E talvez o Fratesi já quisesse sair no ano passado porque jogou pouco. Depois reclamou que não foi colocado na final depois de ter marcado contra o Barcelona. Pode ser que o Fratesi também queira sair. Não, digo que ele critica de um jeito que, na minha opinião, é limitador em relação ao Salianoglu. Mas não estou dizendo que não exista... Porque ele diz, não, mas primeiro vem o Mister. Mas agora,
Eu quero dizer uma coisa. Não, eu tava pensando, entre os que estão presentes, quem mais abordou de uma maneira? Eu diria que Carlos Augusto, Darmian, etc., podemos deixar de lado. Não, tô tentando entender. Depois tem que... Bem, Di Marco, por exemplo, pessoal, Di Marco. Mas eu também acrescentei o Turam. Mas Di Marco quer ir embora, não. Di Marco quer ir embora. Turam? Também, na minha opinião. Porque há algo que nos faz pensar que Turam quer ir embora. Mas a partida de Turam tá se recuperando de uma lesão. Turam está na fase Laval esta noite. E eu entendi, eu digo, mas não era provável que seu treinador entendesse que ele estava livre. Então eu entendo que você não tem... Desculpe, eu ia ver Turam em Mönchengladbach. Estou dizendo que Turam não é o mesmo desde fevereiro. Sim, mas eu digo que o treinador que colocou Turam como titular depois de se recuperar de uma lesão fez uma avaliação um pouco arriscada. Então talvez ele não tivesse outros atacantes, porque... E é assim... Mas você pode contestar, é claro. Estamos tentando entender? Então tudo bem, Turam fora. Di Marco não está dando sinais de querer sair. É um garoto da base, mas o fato é que ele está correndo mal, mas pode ser cansaço. Mas o que Lautaro diz não tem nada a ver com Di Marco. Mauro, vamos reconstruir juntos aqueles que não estão aqui, que voltaram para a Itália. Então, na minha opinião, Salihanoglu quer ir embora. E Frates? Na minha opinião, eles não são. Isto é, Salihanoglu e Fratesi. Mas vamos expandir. Salihanoglu e Fratesi. Porque Bissek e Pavard, evidentemente. Em vez disso, então talvez quando ele diz que temos que lutar, talvez jogadores para quem estar na Inter ou não estar na Inter seja a mesma coisa. Talvez Pavard e Bissek, imagino. Certo. E então eu... Vejo que eles não têm nenhuma conexão histórica ou territorial específica, digamos assim. E que tiveram muitas lesões musculares nesta temporada. E depois Zielinski. Gente, quero dizer... Mas Zielinski parece ser um pouco de um passageiro um tanto quanto discreto. Então, antes de mais nada, Pavard é um grande investimento do clube que não foi recompensado, devo dizer, né? Desculpa, o Zielinski também voltou para casa. Escuta, Pavard é um grande investimento do clube que não correspondeu ao que a Inter gastou, ok? Bissek é um garoto que de vez em quando precisa ser puxado, na minha opinião, visto de longe, visto de fora, visto como adversário. Concordo com você. Zielinski, coitado, veio pra cá a custo zero, fez aquele jogo. Mas, Mauro, não pudéssemos decidir a lista de proscritos. Tá, entendi. Mas quer dizer, mas o que parece que o Lautaro tá pedindo é, vamos mudar esse time. Quer dizer... Não, o que ele quer dizer é que quem não se importa deve ir embora. Sim, mas eu digo... não é que ele esteja realmente dizendo que quem de fato quer ir embora deve ir embora, não é bem assim. E então... E Salihanoglu é o primeiro. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Mais uma vitória de um time brasileiro pela Copa do Mundo de Clubes, mais um time brasileiro classificado. Já tivemos 2 eliminados, né? Que foi o Botafogo, que foi eliminado pelo próprio Palmeiras, e o Flamengo, que foi eliminado pelo Bayern de Munique, né? Ontem o jogo, 4-2, e para muitos seria o time aí que chegaria mais longe, mas pegou uma chave muito complicada e também não conseguiu bater o Bayern. Já o Fluminense fez uma partida impressionante, cara, contra o Inter. Fez uma partida que talvez ninguém esperava, né? Isso se levar em conta as partidas que foram as suas 2 últimas partidas pela Copa do Mundo de Clubes, né? Que foi na fase de grupos, foi com muita pouca intensidade, né? Jogos assim bem medianos do Fluminense, mas nesse surpreendeu, nesse mostrou tudo que estava ali guardado talvez, contra um time mais forte, e eliminou a Inter de Milão, que lembrando, né, foi a semifinalista, não foi a finalista da Liga dos Campeões, foi atropelada pelo PSG, é claro, mas ainda assim é um time muito forte, é um time que hoje, né, tem grandes jogadores, né, grandes investimentos, e foi batida pelo Fluminense, que fez uma partida muito boa, cara, muito boa. Em termos de intensidade, técnica, né, de entrega em campo, tudo isso ficou muito claro. E mais um time. Então tá provado mais uma vez e que os times brasileiros não chegaram só pra fazer cortina de fumaça, né, só pra passear, não. Já tiveram 2 eliminados, mas temos 2 times nas quartas de final. E, cara, pra mim, o Palmeiras tem muita chance de passar do Chelsea. Pra mim, o Palmeiras pode chegar na semifinal, eu acho. Já o Fluminense, provavelmente, ele vai pegar o City, né? Parece que é o City que vai ter Al Hilal e City. Então, possivelmente, a gente vai ver um duelo de Fluminense e Manchester City novamente, né? E aí eu acho que vai ser difícil pro Fluminense passar. Eu quero que passe.
querer eu quero, mas eu acho que vai ser muito difícil porque é um City muito forte, né? Teve até recentemente um confronto de City Fluminense, ainda com o Fluminense do Fernando Diniz, mas agora teremos um Fluminense diferente do Renato, mas que a gente vai ver o que, é que pode acontecer, né? Eu não acho impossível, mas acho muito difícil. E aí eu acho que talvez seja a queda do Fluminense, mas vou torcer muito para que o Fluminense passe e até lá tem que curtir, cara. Tem que curtir. Quem torce pro Fluminense, quem curte muito futebol brasileiro, quem tá torcendo pelo Brasil tem que ficar feliz porque essa vitória foi gigantesca. 2-0 contra a Inter de Milão. Se você curtiu, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.